Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com todos. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal. Meu muito obrigado. E se você não é inscrito no nosso canal e está aqui pela primeira vez, peço também que você se inscreva. Clicando neste nome vermelho, inscrever-se, você assina o nosso canal. E também você está nos ajudando para que nós venhamos alcançar outras pessoas. Também, se você gostar do conteúdo que nós vamos deixar aqui neste vídeo, você deixa o seu like, porque esse like ele nos ajuda bastante. Quando você deixa seu like, o YouTube entende que o conteúdo deste vídeo é bom, é relevante, então o YouTube passa esse conteúdo para outras pessoas, tá ok? Também, se você não gostar do conteúdo, você pode deixar o seu dislike. Não tem nenhum problema, tá ok? Fique à vontade. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luciano Alves, pastor dirigente aqui na cidade de Nova Rosalândia, Tocantins, na Assembleia de Deus Ministério de Madureira. O nosso campo pertence ao campo de Fátima, onde o nosso pastor presidente é o pastor Silvano Cardoso e pastora Maria Ibanilza. Hoje nós não vamos para a vinheta nem nada, vamos direto ao assunto. Nós vamos estar comentando a lição de número 10, a lição de número 10, que será ministrada no dia 8, no domingo, em todas as Assembleias de Deus Ministério de Madureira e todas as igrejas que utiliza a nossa revista Betel Dominical Adultos, que é a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Então, essa lição de número 10 é a família e a igreja. O texto áureo está em Efésios, capítulo 2, versículo 19, que diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Verdade aplicada: a família e a igreja são instituições divinas estabelecidas de acordo com o plano divino e para a glória de Deus. Nós temos os objetivos da nossa lição, que o primeiro é enfatizar que a família e a igreja são um plano de Deus para a humanidade, e também o segundo objetivo é mostrar que os ataques do inimigo revelam a importância da relação família e igreja. E o terceiro objetivo é apresentar o propósito de Deus para a família cristã e para a igreja local. Textos de referência, para você estudar, para você se aprofundar mais. Temos aqui Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Nós temos aí os hinos sugeridos para a classe, que é o 175, 250 e o 304. Também nós temos um motivo de oração na nossa classe ali para todos estarem orando junto, que nós venhamos orar a Deus por sabedoria aos pais, pedir a Deus sabedoria aos pais, e que eles sejam instruídos e instruam para a verdade, certo? Então, é uma lição muito importante e cabe a todos os professores, e alunos também, estudar essa lição no decorrer dessa semana, para no domingo apenas eles irem à escola bíblica tirar suas dúvidas. E o professor, é necessário que ele se debruce nas pesquisas, nos estudos, porque o professor, ele é como um garimpeiro, certo? Ele é um escavador, ele é um pesquisador. Então isso é muito importante, pesquisar. O que é que o garimpeiro faz? O garimpeiro, ele vai atrás do ouro, põe sobre aquela peneira, não sei se é uma peneira, e vai ali, encontra aquela pedrinha de ouro, tudo, mas é dentro de uma minuciosidade.
Então isso o professor tem que fazer. Certos assuntos, ele vai ver que não é um assunto coerente para ele aplicar no seu estudo, na sua aula, para seus alunos. Então ele descarta. Aquilo que é relevante, ele aplica para os seus alunos, né? Eu não sei o que... isso aqui, essa coisa branca aqui é do sol. A janela está refletindo lá, o sol está batendo aqui. Bom, mas vamos continuar aqui. Então, a família e a igreja. Bom, vamos pegar aqui esse tema, a família e a igreja, e vamos tentar explicar algo importante aqui para vocês. Primeiro, família, nós sabemos que é, como já estudamos em outras lições anteriores, nós sabemos que família é a união do homem e de uma mulher após o casamento, certo? E daí vem os filhos. Então isso é a família. Os membros dessa família estão relacionados a marido, a esposa, aos filhos, filhas, né? Então, essa é a família, certo? Agora vamos pegar aqui igreja. Se você analisar, observe que igreja aqui, igreja está com I maiúsculo. Por que que o comentarista ele colocou igreja com I maiúsculo? Porque ele está se reportando à igreja, essa igreja aqui está se reportando ao corpo místico de Cristo, ao organismo vivo, certo? Então, igreja aqui, igreja nesse aspecto aqui com I maiúsculo, não está relacionado a uma igreja local, a uma igreja como organização, a uma igreja como instituição. Existe uma diferença de igreja como instituição, né, que é igreja organização, existe para a igreja como organismo, como um corpo místico de Cristo. Igreja como organização, como instituição religiosa, está relacionado ao templo local, está relacionado a igrejas, né, que tem lá suas placas, igreja, Assembleia de Deus tal, igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja tal, igreja tal. Então isso daí é igreja como organização, igreja como instituição. Porém, a igreja como o corpo místico de Cristo, como o organismo vivo, está relacionado a pessoas lavadas, remidas, santa, que quer dizer separada. Está relacionado a eclésia. E o que é isso? Eu até fiz uma anotação aqui, deixa eu ver se eu acho. Que eclésia, todo mundo sabe, que está relacionado àquelas pessoas que são chamada para fora, né? São chamadas com um objetivo. Chamado para fora de quê? Chamado para fora de um mundo pecaminoso. Então, essa palavra igreja, no português, ela se deriva do latim, que essa palavra aqui, igreja aqui, com I maiúsculo, certo? Ela se deriva do latim e quer dizer eclésia. Como eu não sei não sei pronunciar o hebraico, quer dizer o grego, então vai dar a mesma diferença praticamente, mas vocês vão me entender. Então, igreja aqui, essa palavra portuguesa igreja se deriva do latim e quer dizer eclésia, que é uma tradução da palavra grega eclésia, certo? Então você vê que não deu quase uma diferença, né? Mas tem uma diferença sim.
Então, essa palavra é composta com a preposição ek, que está relacionado fora de, certo? Fora de, e com o verbo, tem duas preposições aqui, ó, ek, fora de, e o verbo carleon. Carleon é chamar, certo? Então, significa em sua forma original um grupo de pessoas chamada e reunida para um determinado propósito específico. Então o termo eclésia significa chamados para fora, chamado para fora do mundo. Porém não é esse mundo físico que nós estamos falando, onde tem essa vegetação, onde tem essas plantações. Não, chamado para fora do sistema, chamado para fora das garras de Satanás, porque a Bíblia não diz que o mundo jaz o maligno. Então nós fomos chamados para fora desse reino das trevas, certo? E agora nós adentramos ao reino de Jesus, ao reino da luz. Então, isso aqui é igreja, é a igreja com I maiúsculo. Existe uma diferença de igreja com I maiúsculo com igreja local, como igreja como instituição, como igreja como organização. Então aí eu dei uma definição da natureza igreja, do termo igreja. Então existe essa diferença. E também dei uma definição sobre a família. Porém, eu quero deixar claro aqui, né? Isso é muito importante, o professor falar isso na sala de aula. Quero deixar claro aqui que não tem como desassociar, não tem como separar família de igreja. Não tem como. Tem como separar família de igreja local, igreja como organização, certo? Como instituição religiosa, isso aí tudo bem. Mas igreja como organismo não tem como separar a família, porque a família, vamos colocar aqui dois tipos de família. Vamos pegar aqui a família, uma família ímpia, certo? Uma família ímpia. Então, essa família ímpia, que ela é ímpia, não é igreja. E a família cristã. Família cristã é aquela que confessou Jesus como Salvador, porque na realidade não foi ela que escolheu a Jesus. 15:6 de João, o que é que diz? Vamos ver lá. 15:16 de João. Não me escolheste vós a mim, certo? Mas eu vos escolhi. Então, o Senhor Jesus Cristo foi que escolheu. Então, se o Senhor Jesus Cristo escolheu e ela confessou Jesus como Salvador, então ela passou a ser igreja, ok? Então essa foi a nossa introdução. Agora vamos aqui para o primeiro tópico. A relação família e igreja. É muito importante que a família esteja envolvida nas atividades de uma igreja local. Observe que o comentarista aqui, o professor, o pastor Bispo Abner, ele começa dizendo que é de suma relevância, é de grande importância que a família esteja envolvida. Uma das coisas importantes aqui que nós devemos destacar são dois termos completamente diferentes. Primeiro, envolvimento. Segundo, compromisso. Então, é diferente de estar envolvido para quem está comprometido. Quem está envolvido, ele pode até participar de algumas atividades da igreja local, mas porém nos momentos mais cruciais, nos momentos mais importantes que o pastor precisa dele, algum departamento precisa dele na igreja, ele não está. Por quê? Porque ele não está compromissado, ele não está comprometido, ele está envolvido. Então existe uma diferença de compromissado, que é comprometido, para uma pessoa envolvida. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que tem uma jovem que ela é uma pessoa que não dá um bom testemunho. Então, ela faz coisas que não deveria fazer. Bom, vamos pegar uma pessoa que não crente, né? Vamos pegar uma pessoa que não crente.
Pega uma pessoa que não crente. Uma pessoa não crente, ela fica com um rapaz e a amiga dela diz assim, tu tá aí namorando com aquele fulano? Ela diz assim, não, eu tô ficando com ele. Então, na realidade, ela não está comprometida, ela está envolvida. Porque a moça que está comprometida, o rapaz que está comprometido, ele tem pensamento de casar, certo? Bom, mas isso não é um assunto que nós queremos aprofundar, foi só um exemplo. Então, é de suma importância, é de grande relevância que esta família esteja envolvida nas atividades da igreja. Então, os membros desta família, é de suma importância que ela esteja envolvida, que seja ali no departamento de ciclo de oração, no departamento de mocidade, na escola bíblica dominical, ali na EBD, tantas outras coisas, tantos outros departamentos, tantas outras atividades que existem dentro da igreja. Então é importante, é de suma importância que essa família ela esteja envolvida, certo? Comprometida. Assim como a igreja já procura desenvolver programações que contribuam para que todos os membros da família sejam contemplados em sua variedade de demanda e diante dos desafios que se apresentam. Então, é muito importante também que a igreja local ela venha desenvolver programações para que a família esteja envolvida, esteja comprometida com essas programações, com essas atividades da igreja. Mas, por sua vez, a família não pode levar a obra de uma forma relaxada. A família não pode levar a obra de qualquer jeito. Os membros da família não podem levar a obra de qualquer jeito. Tem que levar a obra em compromisso. Lembra o que diz a palavra? Aquele que lançou mão do arado e olha para trás, o tal não é digno de mim. Não é assim? Então, se algum membro da família lançou a mão no arado, que seja... foi nomeado a tesoureiro, foi nomeado a líder de missão, foi nomeado a líder de mocidade, foi nomeado a líder de determinado departamento. Tem que fazer as coisas compromissadas, certo? Uma vez que a igreja desenvolveu essas programações, algumas programações dentro da igreja, essa família tem que estar envolvida e compromissada com determinado departamento e determinadas programações que ali a igreja criar. Vamos supor que a líder ou líder faz um retiro com a mocidade. Então é necessário que venha estar ali de acordo com o pastor e é necessário também que todos se submetam para que tenha espiritualidade ali, né? Vamos supor que existem outras programações como gincana dentro da igreja. Então é muito importante que a família esteja envolvida ali. Vamos supor que tenha uma programação, um movimento como assistência social. É importante que essa família esteja envolvida ali, etc, etc. Existem muitas programações dentro de uma igreja local que o líder pode estar desenvolvendo, tá ok? Vamos agora para 1.1, família e igreja. Aí o bispo ele já começa dizendo aqui que é um plano de Deus, né? Aí ele pega aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 28 e o Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Por que ele pega esses dois textos? Que é para mostrar que a família é um plano de Deus, certo? Se você vê aqui no Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 28, o que é que a palavra de Deus ela nos diz? Ela nos diz assim, ó: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Bom, nós temos aqui um texto base, onde Deus está instituindo aqui a política, né? Isso é um assunto muito importante para pessoas que pensam que política é pecado. Aqui Deus está instituindo a política. Então vamos supor, mas esse texto aqui que o bispo destacou, ele quer justamente mostrar que a família é um plano de Deus, certo? A família é um plano de Deus. Aí ele destaca outro texto aqui importante, que é o Gênesis 2 e 24. Ele diz assim: portanto deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então aqui ele mostra o plano de Deus, né? Que família é um plano de Deus, tanto família e igreja. Então,
Quando Deus ele criou todas as coisas, ele agora cria o homem, né? Ele forma o homem do barro e sopra. Gênesis 2:7. Ele cria o homem. Então nós vamos analisar que a família é a coroa da criação, né? A família é a obra-prima, é a obra-prima de Deus. É um plano de Deus para a redenção. Depois nós vamos ver isso aqui mais na frente. Bom, aí ele pega aqui também a igreja como um plano de Deus, né? E ele vai citar aqui o texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, onde Jesus chega para Pedro e diz assim: tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui ele está mostrando aqui que esse plano de Deus é tanto com a família como com a igreja. Então, alguns eruditos dizem que Jesus é o fundador da igreja. Outros dizem que Jesus é o fundamento, conforme esse texto. Porém, vamos ficar Jesus como o fundamento, o fundador da mesma coisa. Agora, o que nós tiramos com isso aqui? Nós entendemos que para existir igreja tem que existir pessoas, né? Pessoas, quando aceita Cristo como Salvador, ela passa a ser igreja. Porque existem 3 povos. Existe judeu, grego e gentil. Então Paulo vai dizer que Deus dos povos fez um, quebrando a barreira da separação, né? Então agora, judeu ou gentil, a partir do momento Deus dos povos, judeu e gentil, né? Ele quebra a barreira da separação. Deus dos povos, Paulo diz assim, que Deus dos povos fez um, quebrando a barreira da separação. Então agora todos que vêm para Cristo, ele se torna igreja, certo? Ele se torna igreja. Então aqui o bispo Abner mostra essa relevância da família e da igreja, dizendo que é plano de Deus, ok? E também ele diz aqui, ó, que Deus continuou contando com a família para levar adiante o seu plano redentor. Que plano redentor foi esse? Através da família, Deus seguiu adiante para levar o seu plano redentor. Que plano redentor foi esse? O plano redentor foi para reconciliar todos aqueles que estavam distanciados. Lembra que o evangelista João ele declara no capítulo 1, versículo 11, dizendo que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus? Então, o que é que acontece? Jesus ele veio para os judeus não receberam, os judeus rejeitaram. Então, todos os gentios que aceitaram o Filho de Deus, não pelo desejo da carne, nem do sangue, mas pela obra do Espírito Santo. Então, todos agora passaram a ser filho de Deus. Então, Deus continuou contando com a família. Que família foi essa? Abraão, né? Capítulo 12 e o versículo 3, ele diz assim, ó, e abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas só que antes disso ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E todos conhecem essa história, sabem muito bem que o Abraão, um muito de fé, ele tem um filho com a Sara, através de uma promessa que Deus lhe fez, porque Sara era estéril, e dá o nome do menino Isaac. Isaac é pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. E nós sabemos que de Jacó surge 12 tribos. E dessas 12 tribos, uma poderosa nação se levanta, e de uma da tribo, que é da tribo de Judá, vem o Cristo, né? Que ele é chamado o leão da tribo de Judá. Aí daí vem o Cristo. Então Deus continuou contando com a família para levar adiante o seu plano redentor. O seu plano para reconciliar aqueles que estavam distantes de Deus. Aqueles que estavam fora desse plano de salvação. Deus levantou o Cristo através de uma família. Certo? E ele diz aqui, ó, dentro desse contexto histórico, né? Dentro desse contexto histórico de uma família, Jesus surge
certo? Então ele fala mais, a família é usada para ilustrar a relação de Deus com o seu povo, né? A família é usada como ilustração de Deus com o seu povo. E nós vemos aqui, ó, no versículo 5, versículo 2, capítulo 2, versículo 19, que é o textuário de Efésios, diz assim, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros. Isso aqui estava falando com quem isso? Né? Com aquele gentil que aceitaram a Cristo como Salvador. Vocês não são mais estrangeiros. Vocês não são mais forasteiros, mas concidadão dos santos, da família de Deus. Então agora, esses que aceitaram a Cristo como Salvador, passaram a ser concidadão dos santos e da família de Deus. É interessante que, aqui vamos pegar aqui Efésios, capítulo 5 e o versículo 32, vamos ver aqui o que é que fala esse texto, algo muito importante. Ele diz assim, ó, 5:32 de Efésios. Vamos ver aqui, deixa eu achar aqui para vocês. Hoje a gente acha, né, pessoal? Aqui Efésios, achei aqui, ó. Capítulo 5, versículo 32 diz assim o texto. Grande é este mistério. Veja bem. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, Paulo chamou isso de um mistério. Por que Paulo chama isso de mistério? Vamos pegar aqui o marido, a mulher, certo? E vamos estar fazendo aqui uma analogia. O marido como Cristo e a mulher como a igreja. Então Paulo chama isso de um mistério. Por quê? Porque quando o cidadão ele começa a namorar e noiva com aquela jovem, ao casar com ela, ela deixa pai e mãe, deixa tudo, ele chama ela para um compromisso, e ela aceita e agora vai conviver com ele, casa com ele, vai conviver com ele, certo? Então foi isso que Jesus fez com a igreja. Jesus chamou a igreja, chamou eles para fora, chamou eles de um reino das trevas, chamou esse povo de um reino das trevas, e agora se comprometeu, chamou esse povo para um compromisso, e eles se comprometeram de ser compromissados, de ser submissos, até a vinda do Senhor. Então agora, Jesus está entrelaçado, essas pessoas estão entrelaçadas com o Senhor, estão num vínculo de compromisso, de submissão, de responsabilidade, até a sua vinda, certo? E Paulo vai dizer aqui que isso é um mistério, porque ele diz assim, ó, que o homem tem por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, serão dois numa carne. E ele vai dizer aqui que grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Ele fala, e ele faz aqui uma analogia aqui, referente a esse mistério da igreja com a pessoa de Cristo, né? Vamos aqui agora para 1.1. O 1.1, ou melhor, 1.2, igreja como defensora da família. São muitos desafios para manter uma família dentro dos preceitos bíblicos. São muito desafio. Um dos desafios que surgiu esses últimos dias foi a ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Falando que a criança não nasce com sexo definido e aquela conversa fiada toda. Porém, a igreja, como defensora da família, ela se levantou para defender os princípios genuínos que a família conserva, certo? Então, a igreja, obviamente, como aquelas pessoas que conhecem a verdade dentro da Bíblia, logo eles
foram defender a família dizendo que Deus criou macho e fêmea, certo? Deus criou Adão e Eva. Então, um casamento é a partir de um homem e de uma mulher. Todo já nasce com seu sexo definido, feminino ou masculino, macho, fêmea. Então, a família, melhor dizendo, na igreja, ela é uma defensora dos direitos da família. Então, dentro desses tantos desafios, como filhos que já não tem mais aquela antiga tradição de levantar, de dar benção ao pai, não pedir benção ao pai, muitas das vezes o pai está conversando com uma pessoa e ele passar ali pela frente com aquela mal educação, não está nem aí para o pai. Então a igreja se levanta como uma defensora da família, mostrando o caminho, ensinando como deve realmente os filhos agir em relação com seus pais. E a Bíblia diz que os filhos têm que ser obedientes aos seus pais como no Senhor, né? Aí ele continua aqui, ó. À medida que vai se aproximando o fim, os ataques vão se intensificando, né? À medida que vai se aproximando, os ataques também vai se intensificando. Então aí são muitos ataques também relacionados à família. Estudamos em uma lição tipo o mau uso com os meios de comunicações sobre a internet. Então ali na internet surgem muitos ataques também, doutrinas de demônios se levantando no arraial da igreja, pessoas indo de encontro àqueles que são ofertantes, que são dizimistas, né? Se levantando com ensinamentos totalmente fora da palavra, e outros ataques contra a fé da pessoa, querendo tirar a pessoa do foco, querendo tirar a pessoa do rumo. São muitos ataques relacionados a isso. Aí diz assim, ó: portanto é preciso que a igreja esteja atenta e continue levantando a bandeira da família e prosseguindo na necessária instrução de seus membros quanto aos preceitos divinos em relação aos muitos aspectos que envolvem a família, para que os mesmos não sejam confundidos, influenciados e atraídos pela cultura mundana de desconstrução dos valores cristãos. E Paulo, irmãos, ele já ensinava os irmãos sobre isso em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos o vosso entendimento pela renovação, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente pela renovação do novo entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Mas vamos ler que é melhor, né? É melhor do que citar assim de mente. Diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, ou século dá no mesmo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente, irmão. A mente, transforma a mente, né? Que é para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, certo? Então esses são os desafios, são os ataques, onde a mídia tenta moldar os nossos jovens, onde o sistema tenta moldar os cristãos da igreja, que igreja e família, como eu falei, dá no mesmo, não tem como desassociar, não tem como separar, certo? Ao mesmo tempo que a igreja, ao mesmo tempo é família, né? Mas a igreja, ela tem que ter essa posição, como igreja ela tem que ter essa posição de defender a família, defender as causas nobres da família. Então, a igreja, ela tem que ser um exemplo, tem que realmente ensinar, tem que instruir, relacionado a qualquer tipo de situações que se levanta contra a família, certo? Prezar os valores da família, ok? Vamos aqui agora para 1.3.
A família como promotora da igreja. Você vê que aqui, ó, a igreja como defensora da família e agora a família, né, como promotora da igreja. E observe que igreja aqui tá com I maiúsculo. Igreja também aqui no ponto 3 tá com I maiúsculo também, que está relacionado não à igreja local, está relacionado ao organismo vivo, ao corpo místico de Cristo. Tá ok? Então vê aqui, ó, observa bem. A família exerce forte influência na formação do pensamento das futuras gerações quanto à importância da igreja local. Agora, ele já cita a igreja local. Ele diz que a família exerce forte influência na formação do pensamento das futuras gerações, né, das gerações que vão surgindo, quanto à importância da igreja local. Termo do congregar, termo de participar das atividades, termos da submissão da liderança do pastor e de líderes de departamento. Então a família já vai influenciando os seus membros relacionado a isso, certo? Aí diz aqui, ó, qual tem sido o conceito de igreja que nossos filhos têm recebido no lar? Qual tem sido o conceito? Qual tem sido o conceito de igreja? Que seja igreja local. Será que quando nós chegamos dentro da nossa casa, nós começamos a falar do nosso pastor, nós começamos a falar dos membros, nós começamos a falar de várias pessoas para os nossos filhos, nós começamos a falar do culto, que o culto não prestou, que o culto foi isso, que o culto foi aquilo, dentro dos nossos filhos? Qual vai ser a posição, qual vai ser a influência que nós vamos estar passando para os nossos filhos? Hein? Então, qual tem sido o conceito? Qual tem sido minha opinião? Qual tem sido minha fala? Qual tem sido minha posição relacionada à igreja, né, para os meus filhos? Então isso aqui é muito importante. Qual tem sido a percepção das crianças quanto à relevância que os pais atribuem à igreja local para o bem-estar da família? Então, observe que esse aqui, qual tem sido o conceito de igreja que nossos filhos têm recebido no lar, né? Observe que a igreja aqui está com I maiúsculo e o outro está com I minúsculo, está relacionado à igreja local, né? Qual tem sido a percepção das crianças quanto à relevância que os pais atribuem à igreja local? Como eu falei, para a família estar no seu bem-estar, ela tem que comungar com seus filhos coisas boas relacionadas à igreja local. Ela tem que comungar com seus filhos coisas relevantes sobre a igreja local, não é? Não falar qualquer coisa. Observe que ele citou aqui dois textos importantes. Salmo 122, que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à causa do Senhor. E o Salmo 84, que diz assim, ó, quão bom, deixa eu ver aqui, é melhor ler, né? Porque quando lê não falha. Então número 84. Qual amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então nós temos que passar isso aqui para os nossos filhos, para os membros, que seja a mulher, que seja o marido, que seja filhos, filhas. Temos que passar isso aqui. Temos que passar algo bom da nossa congregação. Temos que dizer que nós temos que ir com alegria, nós temos que congregar com alegria, nós temos que verdadeiramente estar ali com alegria, certo? Segundo tópico, a igreja em cooperação com a família. Tem que haver uma cooperação de igreja com a família. O inimigo vem tentando destruir a família e a igreja por meio de perseguição. Observe que duas coisas diferentes. O inimigo vem tentando destruir a família, vem tentando destruturar a família através de redes sociais, através de modas, de modismo, através de costumes, de hábitos e tantas outras coisas, certo? Por outro lado, a igreja por meio de perseguição. Porém, aqui no nosso Brasil nós não temos sofrido uma perseguição relacionada à liberdade de expressão sobre a sua fé. Por exemplo, você pode andar com a Bíblia hoje, você pode andar com a Bíblia dentro do ônibus, orando ali, buscando, mas mesmo assim nós temos tido uma perseguição espiritual, certo? Nós temos tido uma perseguição heresias se levantando dentro da igreja. Porque você já reparou que
Conhecimento sem aplicação da oração se torna um intelecto falido. Estudo da palavra sem oração, as pessoas podem criar muita heresia, ele pode se tornar um herege, porque só as interpretações dele que está certa, só ele agora é um exegeta fino e por aí vai, né? Então ele está com o intelecto falido. Então assim, isso são perseguição, levante do adversário usando pessoas, divisão, apostasia e conflitos. Esses terríveis ataques nos revela a importância da relação família e igreja. Observe que na igreja de Corinto, tinha uns lá que diziam assim, eu sou de Paulo, outros diziam assim, eu sou de Apolos, eu sou de Pedro, né? Tem esses que querem fazer essa divisão dentro da igreja, mas a família com a igreja ela tem que estar em cooperação para enfrentar todo tipo de ataque, todo tipo de tentação, todo tipo de situação que vem da parte do inimigo querendo desestruturar a família, querendo jogar o marido contra a esposa, querendo jogar os filhos contra a mãe, contra o pai. A família tem que estar atenta relacionada a isso, e a igreja, por sua vez, tem que se utilizar da palavra. Igreja que eu estou falando aqui, pessoal, é pessoas, tá? Pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, pessoas separadas, santa. Usar a palavra para combater este mal, tá certo? Combater essas situações. 2.1 Família e Igreja de Corinto. Aqui é tremendo, irmãos, que é tremendo. Não é possível separar a família cristã da igreja, é o que eu falei, não tem como separar, né? Aos que pensam que o que ocorre dentro da família não afeta a igreja. Olha aí. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Interessante aqui, eu vou até estar lendo aqui um texto aqui, que a igreja primeiro ela tem que começar no lar. Vocês já observaram isso aqui, irmãos? A igreja ela tem que começar primeiro no lar. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui um texto bem importante aqui. Deixa eu ver se é esse. Vamos ver se é esse aqui mesmo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Isso aqui está falando dos bispos, irmão. Dos bispos, de presbítero e diácono, enfim, aqueles que almejam o episcopado, aqueles que querem realmente estar na frente, aqueles que querem ser professores também de escola bíblica dominical, tem que ter isso aqui, ó, certo? Então, aconteceu 2 casos distintos em Corinto. Primeiro caso, está no capítulo 5, tinha um cidadão lá que ele começou a ter caso com a madrasta dele, que o Paulo disse que o tal tinha que ser entregue a Satanás, que sua carne tinha que ser entregue a Satanás, para que fosse torturado e seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. E também tem questões de perguntas relacionadas a casamento. Aí Paulo diz assim, bom seria que não casasse, mas como você quer casar, se alguém quer casar, então case, mas não separe, certo? Então observe bem, esse primeiro caso que aconteceu aqui afetou a família, certo? Então, não tem como, meus queridos, a igreja está bem, a igreja pessoas está bem na igreja local lá, se a família está mal. Não tem como, isso não existe, certo? Para a igreja estar bem, tem que estar bem a família. Tem que estar bem a família, certo? Aí diz aqui, interessante que em um capítulo trata de relacionamento pecaminoso e no outro de assunto levantado pelos coríntios, né, relacionado à pergunta sobre o casamento. Ambas instituições devem estar envolvidas no cuidado mútuo, conforme o plano divino, né? Vamos agora aqui para o 2.2. Cada família uma igreja. Cada família uma igreja. Como eu falei, também o bispo Ávila falou aqui que não tem como separar a família cristã da igreja. Então, naquela época, como não tinha templo ainda, então as famílias ali, eles se reuniam, porque eclésia é uma assembleia de pessoas reunidas com um propósito específico, que até eu coloquei aqui, ó,
Deixa eu ver aqui a palavra. Foi isso mesmo. Significa, em sua forma original, um grupo de pessoas chamada e reunida para um determinado propósito específico, né? Eu tinha falado isso aqui. Então, o que acontece? Cada família é uma igreja. Então, eles se reuniam na casa deles para adorar o nome do Senhor, porque naquela época ainda não existia templo. Aí a gente vê as saudações do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, capítulo 16 melhor, e versículo 5. Eu destaquei só esse texto aqui. Ao mesmo tempo em que a família compõe a igreja trata da família em seus mais diversos problemas e desafios, né? A igreja como organismo, como corpo misto de Cristo. Não estou me referindo aqui à igreja como instituição religiosa, a igreja como organização, igreja como corpo misto de Cristo. Ela trata da família em seus mais diversos problemas e desafios. Por exemplo, o bispado destaca aqui, hoje em dia temos muitos testemunhos de divórcios que foram cancelados. Por quê? Porque teve um pastor que orientou, que aconselhou, que orou. Teve uma igreja que orou. Teve uma pessoa que aconselhou, que orou, que intercedeu. Então, não houve o divórcio foi cancelado. Tem muitos filhos libertos das drogas, do homossexualismo e de abuso na infância, de traumas da infância, por intermédio da intervenção da igreja, da oração da igreja. Então, cada família uma igreja. Cada família uma igreja. Aqui está relacionado a uma congregação, irmãos. Cada família uma igreja. Só observe que está aqui com I minúsculo. Congregação, né? Congregação, porque vamos supor, naquele tempo, como não tinha templo, então eles congregavam dentro de casa, era uma congregação, e ao mesmo tempo era a igreja reunida. Igreja local, igreja de Cristo, certo? Igreja, corpo misto. Acredito que todos pegaram isso aí, né? 2.3. A igreja primitiva e a família. Os relatos no Novo Testamento revelam a forte interação que existia entre a família e a igreja, de tal modo que não era simples perceber onde uma começava e outra terminava. Bom, essa igreja aqui, irmãos, essa igreja primitiva era uma igreja dinâmica, né? Era uma igreja potente. A Bíblia diz que quando essa igreja ela surge, com o sermão de Pedro, quase 3.000 almas se agregam ao Senhor. Depois outro sermão de Pedro, quase 5.000 almas se agregam ao Senhor. Então era uma igreja poderosa, uma igreja tremenda. Aí diz aqui, consequentemente, ambas instituições, igreja e família, né, era ativa a agência de evangelização, proporcionando grande crescimento em todo o Império Romano. Então veja bem, o que é que existia nessa igreja aqui também? Algo importante aqui para a gente estar colocando. Atos, capítulo 2 de Atos, e o versículo, vamos pegar aqui o versículo, o capítulo 2, vamos ver aqui, capítulo 2 e versículo 42, vamos começar do 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazenda e repartia com todos, segundo cada um havia de mister, ou de necessário. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias acrescentava o Senhor. Por quê? Era uma igreja unida no partir do pão. Essa era a igreja primitiva, a igreja potente. Unida, uma família poderosa na união, na unicidade. Porque existe uma diferença de unidade para unicidade, né? Unicidade é algo, se você pega umas batatas e você espreme ela, fica só a massa, então ali é uma unicidade, né? Existe uma diferença de união para unicidade. Essa palavra unidade, ela só pode ser, não está relacionado a
união. A unidade unicidade está relacionado à Trindade. Um exemplo melhor aqui é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. São um, certo? São um só. Então essa igreja era unida, era um só pensamento, né? E o Senhor acrescentava cada vez mais esta igreja. Então isso é algo muito importante para a família de hoje. O ponto 3. O ponto 3 é famílias comprometidas. Lembra que eu falei que existe uma diferença de compromisso com envolvimento? Há uma diferença muito grande. Observe bem. Facilmente nesses dias tão agitados e sobrecarregados de atividades, né? Sobrecarregado de atividades, as famílias cristãs, caso não estejam atentas, se distanciam das atividades da igreja local. Bom, os jovens eles têm que estudar, certos maridos têm que trabalhar, as esposas trabalham na sua casa, porque trabalho de mulher nunca acaba, né? Terminou uma coisa, faz outra, tem vezes que chega da igreja, vai resolver alguma coisa em casa, vai lavar uma louça, vai fazer algum negócio, então nunca acaba. Os jovens têm que estudar, têm que ir para a faculdade, os outros estão trabalhando e por aí vai. Mas só que uma família, quando ela é comprometida, ela não deixa as atividades de lado da igreja. Essas coisas, a faculdade, o trabalho dela não vai tirar o foco dela daquilo que ela tem desejo de fazer na casa do Senhor. Então muitas das vezes existem pessoas que colocam desculpa relacionado a determinado departamento que ela faz parte na igreja. Eu não consegui hoje porque eu tenho um trabalho da faculdade para fazer. Eu não consegui hoje porque eu cheguei cansado do trabalho. E tantas coisas que as pessoas começam a colocar. Então, o bispo Álvaro diz aqui, ó, contudo, tal atitude pode contribuir para o esfriamento espiritual de seus membros, que é da igreja local, e assim a família cristã deixará de cumprir um dos maiores, ou melhor, um dos propósitos de Deus, ser um instrumento de formação cristã para todas as gerações. Por quê? Porque não tem que ser o modelo, não tem que ser o exemplo, não tem que ser a luz, não tem que ser o sal. Então é muito importante a igreja estar comprometida com as coisas do Senhor. Tá ok? 3.1. Famílias comprometidas com a palavra de Deus. Olha que importante aqui, ó. Famílias comprometidas. Está relacionado, irmãos, a devocional. Sabe o que é devocional? Devocional está relacionado você ter hora para estudar a Bíblia, você ter dias na semana para jejuar, você ter seus momentos de orações. Isso é devocional. A família comprometida com a palavra de Deus, existe devocional na vida dela, existe devocional na vida do marido, existe devocional na vida da mulher, existe devocional na vida da filha, do filho. Certo? Por quê? Porque ela tem compromisso. Não é só envolvida, ela tem compromisso com a palavra de Deus, com Deus. Ela tem compromisso com o seu pastor. Ela tem compromisso com as atividades da igreja. E isso não gera um esfriamento sobre a vida dela, porque ela é comprometida com a palavra de Deus. O bispo Álvaro diz aqui, ó, quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia, no tempo de Neemias, procurou envolver toda a família no grande encontro para ouvir e aprender a palavra de Deus. Vieram com aquelas crianças que nasceram na Babilônia, tudo. Vieram com alguns costumes. Talvez tinha alguns ali que não falavam nem o hebraico, né? Falava a língua nativa lá da Babilônia. Mas o Esdra teve esse compromisso de ensinar eles. E esse ensinamento foi desde a alva até o meio-dia, ensinando, e o povo estava, sabe como? Em pé. Em pé. Então família tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Depois pesquise lá Neemias capítulo 8, versículo 1 ao 3, e capítulo 10, versículo 28 ao 29. Certo? Ou seja, perceba que não bastava a reconstrução do templo e dos muros da cidade. Era preciso também que buscasse renovo e compromisso com a palavra de Deus. Você sabe, o renovo, para o renovo vir é necessário ter avivamento, porque avivamento faz parte de renovo. E para acontecer avivamento, tem que acontecer três coisas. Três. Primeiro, arrependimento. Segundo, estudo da palavra de Deus. E terceiro, oração. Certo? Tem que ter essas
três coisas para acontecer um arrependimento na vida da pessoa. Observe que não bastava só construir, ou melhor, só levantar os muros, né? Ou construir o templo, mas precisava sim da palavra, precisava de um compromisso, precisava de buscar um renovo, precisava de um encontro com a palavra de Deus, principalmente daquele povo que vieram lá do cativeiro da Babilônia, né? Imagine hoje. Outra família aqui, ó. Cornélio se esforçou para que toda a sua casa, além de parentes e amigos, né? Parentes e amigos, ouvisse a exposição da palavra de Deus pelo apóstolo Pedro. Pedro estava orando, aí veio um arrebatamento de sentido sobre ele, e ali tinha répteis, quadrúpedes no lençol, e aquela voz disse assim: mata e come. Ele disse: não, eu não posso comer uma coisa imunda dessa. Aí a voz disse assim: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Era a salvação chegando para o gentio, chegando para Cornélio, e através disso houve um compromisso com a palavra de Deus, porque Pedro agora começou a ensinar a eles sobre o reino do céu. Hoje no Brasil desfrutamos de abundantes oportunidades proporcionadas por Deus para que as famílias sejam alimentadas e fortalecidas pela palavra de Deus. Liberdade de culto. Você pode cultuar a Deus aí onde você mora? Seja qual estado for do Brasil, você pode? Quem está reclamando aí? Hoje nós temos liberdade de culto. Algumas reclamaçõezinhas existem de alguns vizinhos, mas nós temos liberdade de culto hoje. Nós temos EBD. EBD em todas as nossas igrejas. Em todas as igrejas existe EBD, porém existem pessoas que não... Vai no EBD. Você que não é cristão e está assistindo esse vídeo, vá no EBD para você ver o quanto é bom aprender a palavra de Deus. E sabe o que é que está acontecendo, pessoal? Muitas pessoas estão deixando de ir para EBD. E a palavra de Deus diz, em Oséias 4:6, vamos verificar aqui, gosto da Bíblia. Tinha um pastor nosso que ele dizia assim: eu gosto da Bíblia porque a Bíblia nos dá retorno. Então veja o que é que diz aqui, ó. Oséias 4:6, mas é bom a gente dar uma verificada, né? Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A sabedoria, meus queridos, vem através do conhecimento, certo? Não estou falando uma sabedoria como um dom. Estou falando aquela sabedoria que você busca na Bíblia, que você busca nos livros e tantas outras coisas. Você está buscando conhecimento para adquirir a sabedoria. Então nós temos isso, nós temos liberdade de culto, nós temos EBD. Muitas pessoas não querem saber da EBD, muitas famílias não querem saber da EBD. Então, para você ser uma família comprometida, vá domingo e se matricule na EBD. Comece pela EBD, Escola Bíblica Dominical, certo? Família não pode estar só envolvida. Quando eu falo família, eu estou falando nos membros. Não pode estar só envolvida, tem que estar comprometida. Outra coisa, culto de ensino. Tem igreja que é na terça, tem igreja que é no outros dias. Aqui mesmo, nossa igreja é na terça-feira. Templos bem estruturados, né? Com poltronas. Aqui ele colocou banco, mas com poltronas, né? Som, iluminação e tantas as coisas. Então você tem essa oportunidade. Você tem essa oportunidade para adorar o seu Deus. Então adore a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, certo? Para que verdadeiramente esse compromisso com Deus venha a ser completo. 3.2. Famílias comprometidas com atividades da igreja. Considerando variedade de ideologias, valores e conceitos contrários aos princípios bíblicos que os membros da família cristã se defrontam nas redes sociais, nos ambientes escolar e profissionais, fazendo com que muitas das vezes se ache como um peixe fora d'água, né? Um peixe fora d'água relacionado às atividades da igreja. Eu não me vejo, sabe? Eu não me vejo lá naquele departamento. Eu não me vejo cantando ali. Eu não sei, eu não me vejo ali no meio daquele jovem. Certo? Por quê? Porque são muitas ideologias plantadas na mente das pessoas, meus queridos. Muitas ideologias plantadas, certo? Conceitos contrários aos princípios bíblicos, principalmente em faculdades. Eu lembro que uma época fazendo engenharia, não cheguei a concluir, porque minha chamada era outra. Fazendo engenharia, eu lembro que na sexta-feira o pastor abria a sala e dizia assim: o boteco é ali, quem quiser ir pode ir, certo? E muitas das vezes as conversas que saía era conversa perversa,
fazendo chacota de jovens cristãs que muitas vezes era comprometida, dizendo que ser moça era o cafona, que era uma coisa que era para eu ter citado aqui, ó, igreja como defensora da família, né? Encaixava aqui essa questão também, no 1.2. Dizendo que é cafonice, moça se resguardar para o seu marido consumir a sua virgindade. Então são tantas coisas, aí chega dentro da igreja e fica feito um peixe fora d'água, porque não está comprometido muitas das vezes. E tem vez que é o jeito da pessoa, a pessoa é comprometida, mas é o jeito dela. Aí é preciso a gente entender, é preciso a gente conversar com essa pessoa, saber o porquê que ela não quer se envolver, saber por que ela não quer participar. Então tem uma série de coisas aí, então é necessário uma conversa. Não são todos que não participam, não é porque não são comprometidos, não é isso, né? Não são todos que estão assim, feito um peixe fora d'água que não é comprometido, né? A gente entende essa questão aí também. Aí diz assim, ele diz que principalmente na fase da adolescência e juventude, porque existe 4 fases, né? A fase da inocência, adolescência, puberdade e maturidade. Então nessa fase da adolescência e juventude realmente é uma fase tremenda, onde os jovens estão envolvidos muito com a internet. E agora aí, irmãos, tem uma questão de tal de Free Fry, né? Free Fry, é uma coisa assim, não sei nem pronunciar mais esse nome direito, que está feito uma avalanche, levando os jovens, praticamente uma maioria dos jovens, para jogar online, tantas coisas desse tipo. Então essa juventude, ela tem que entender que o seu pai, a sua mãe, não estão lá à toa. Então eles têm que entender o compromisso deles com a atividade da igreja. Se é na mocidade lá, no departamento da mocidade, tem um compromisso sério lá com as atividades lá. Se as irmãs, no departamento de irmãs, tem um compromisso lá no departamento das irmãs. Seja lá que departamento for, tem um compromisso lá, tá ok? Tem um compromisso lá, porque isso é muito prazeroso. Ele diz aqui, ó, é muito importante que a família cristã valorize uma intensa interação nas variadas atividades de uma igreja local, pois muito contribuirá para fortalecer, solidificar e ajudar cada membro no enfrentamento dos muitos desafios. Aí ele deixa aqui um texto aqui, ó, um texto que muitas pessoas dizem assim: precisa não, eu congrego em casa mesmo, para que eu ir para a igreja? Todo dia está na igreja, todo dia está na igreja. Já viu pessoas falar isso já? Você já viu? Para que está na igreja? Todo dia está na igreja, né? Todo dia. Para você que diz que, para que está na igreja? Todo dia na igreja. Se você acredita na Bíblia, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, certo? Como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que se vai aproximando aqueles dias. Então tem alguns que tem costume, né? Não precisa não, tá indo lá não, todos os dias não precisa não. Tem uns que tem esses costumes aí. Mas não deixa a nossa congregação, não deixa a sua congregação. Tenha compromisso com as atividades da sua igreja, certo? Vamos finalizar agora? Vamos finalizar, já peço que, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, tá ok? Como eu falei, se você deixar o seu like, o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e ele vai passar esse vídeo para outras pessoas. Se você não deixar o seu like, fica difícil ele passar esse vídeo para outras pessoas e a gente alcançar mais gente. Então deixe seu like, tá ok? Também se você não gostou do conteúdo, pode deixar o seu dislike, não tem problema não, eu não me preocupo. Porque cada um, ele gosta do que quer, né? Então, 3.3. Famílias comprometidas com o testemunho. Famílias comprometidas com o testemunho. É um dever da família cristã buscar com zelo, sabedoria e vigilância ser uma testemunha de Cristo perante os vizinhos, parentes e amigos. Aí ele vai dizer aqui, ó, que nós, Mateus 5:13 ao 16,
nós somos luz, nós somos sal. Então esse compromisso aqui, ó, família comprometida com o testemunho, esse compromisso aqui, o que é que Jesus disse para os discípulos dele? Sejai minha testemunha, tanto em Jerusalém, local. Jerusalém, vamos colocar aqui, sua cidade, o bairro que você mora, né? O bairro que você mora. Então, Jerusalém, local. Samaria, Samaria, nacional. Confins da terra, internacional. Então, seja testemunha de Cristo, certo? Seja testemunha de Cristo, com zelo, com sabedoria, perante todos aqueles que lhe cercam, perante seus vizinhos. Vocês viram lá, se faz de memória, parece que é 2 Reis 4:8. A sunamita olhou para Eliseu e disse assim para o marido dela: eu vejo que esse homem aí é um santo homem de Deus. Então, o homem chamou a atenção da mulher no que diz respeito ao testemunho dele, ao testemunho que ele dera. Então, que o seu testemunho seja perante os seus vizinhos, parentes, seja luz, seja sal. Você observa, se não colocar sal num feijão, irmão, sal num arroz, fica difícil para comer aquilo ali, né? E ficar dentro de uma casa no escuro, eita, coisa ruim, né? A pessoa vai logo procurar uma vela para acender uma vela, aquela coisa toda. Então, quando há luz, a escuridão não fica. Quando há sal, a comida fica boa. Tal compromisso envolve o relacionamento interno entre os membros da família, bem como uma postura. Veja bem, tal comprometimento envolve o relacionamento interno entre os membros da família, né? Bem como a postura diante de diversas situações que surgem no dia a dia. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua faculdade, pode ser onde você estiver, essas diversas situações que surgem aqui no dia a dia. Agora, esse comprometimento aqui, esse compromisso com os membros da família interna, muitas das vezes pode não existir pessoas cristãs lá, né? Então pode surgir alguns som, né? De repente tem uma moça que é cristã e o pai não é, a mãe não é, pode colocar lá música mudana. Então, o testemunho dela tem que ser relevante diante dessa situação. Que é para eles olhar assim e dizer assim: nossa, ela é diferente. Certo? Discussões, evitar discussões dentro do lar, porque que prevalece é o testemunho, entre outras coisas. Existem muitas coisas relacionadas a isso, né? Pessoal, eu fiz um grupo, esse grupo está voltado a tirar dúvidas. Se você quiser tirar alguma dúvida, você pode estar acessando o link que eu vou deixar aí embaixo, certo? E também você pode estar comentando algumas coisas aqui embaixo nos comentários, relacionado ao que nós passamos aqui, tá ok? Repito, se gostou do conteúdo, deixa o seu like, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não sei se é aqui que está aparecendo aqui esse nome inscrever-se, que é esse nome vermelho, ou se é aqui, ó, nesse outro aqui, inscrever-se, né? Inscrever-se, vermelho. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Continue orando por nós, para que a gente continue comentando a EBD. Eu falei para vocês em um vídeo atrás que nós comentamos só a EBD no outro canal, que eu vou deixar no card que vai aparecer aqui em cima, que é EBD Betel Dominical. Lá é só vídeo relacionado a EBD. Aqui nesse canal, Luciano Alves Oficial, ele é com conteúdo diversificado, mas tudo dentro de uma visão teológica, tanto EBD como outros assuntos, tá ok? Então Deus abençoe, muito obrigado a todos.